Vocês não fazem ideia do que é descobrir que seus próprios irmãos só ligam para você quando tem dinheiro envolvido. Eu tô aqui hoje para contar uma história que me marcou profundamente e que mudou completamente a minha perspectiva sobre família. Tudo começou no dia em que enterramos nosso pai. Eu tinha acabado de completar 62 anos, e ali, no cemitério, enquanto jogavam terra sobre o caixão, meus 3 irmãos, Ricardo, Marcelo e Luciano, já estavam cochichando sobre herança. Nem tinham secado as lágrimas ainda e já queriam saber sobre testamento, sobre bens, sobre dinheiro. O que eles não sabiam é que eu tinha escutado tudo. Tava ali, parado, fingindo que rezava, mas na verdade prestando atenção em cada palavra venenosa que saía da boca deles. Ricardo falava baixinho pro Marcelo. O velho deve ter deixado uma grana boa guardada, né? Trabalhou a vida inteira naquela empresa. E o Luciano completava. Pois é, e o Carlos sempre foi o queridinho dele. Aposto que vai ficar com a maior parte. Queridinho. Essa palavra me doeu mais que qualquer tapa na cara. Eu era o mais velho dos 4. Sempre fui o mais responsável, o que cuidou do pai quando ele ficou doente, o que pagou os remédios quando a aposentadoria não dava conta. Mas para eles, eu era só o queridinho que ia herdar mais. Saí de lá com uma amargura no peito que vocês nem imaginam. Cheguei em casa e fiquei pensando, será que é assim mesmo que eles me veem? Como alguém que só serve para herdar e dividir dinheiro. 2 semanas depois, marcaram uma reunião familiar para acertar as coisas da herança. Chegaram na minha casa todos arrumados, com cara de circunstância, mas eu via nos olhos deles aquela fome por dinheiro. Sentaram na minha sala como se fossem cobrar uma dívida. Ricardo, sempre o mais direto, foi logo perguntando, e aí, Carlos? O advogado já liberou os documentos? Quanto foi que papai deixou mesmo? Eu respirei fundo e decidi fazer um teste. Queria ver até onde ia a ganância deles. Queria descobrir se ainda restava algum amor fraternal ou se era tudo interesseiro mesmo. Olha, pessoal, comecei, fingindo estar nervoso, o advogado me chamou ontem e me deu umas informações meio complicadas. Os 3 se empertigaram na cadeira. Marcelo até inclinou o corpo para frente, ansioso. Complicadas como? Ele perguntou. Bom, vocês sabem que o pai sempre foi reservado com o dinheiro, né? Pois é, parece que ele tinha muito mais guardado do que a gente imaginava. Luciano arregalou os olhos. Quanto, Carlos? Fala logo. Eu fingi hesitar, como se tivesse medo de contar. O advogado me disse que são 4 milhões de reais. O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. Vocês podiam ouvir um alfinete cair. Os 3 ficaram me encarando como se eu tivesse falado em chinês. 4 milhões. Ricardo gaguejou. Isso mesmo. 4 milhões. E segundo o testamento, ele deixou tudo dividido igualmente entre nós 4. A transformação que aconteceu ali na minha frente foi algo que eu jamais vou esquecer. Em questão de segundos, aqueles 3 homens que mal tinham me cumprimentado direito viraram as pessoas mais carinhosas do mundo. Marcelo levantou e veio me abraçar. Pô, mano! Que notícia incrível! O velho sempre foi esperto mesmo, sabia economizar. Luciano também se levantou, todo sorridente. Nossa, Carlos, a gente precisa comemorar isso. Que tal se a gente fosse jantar num lugar bacana hoje? E o Ricardo, que sempre foi o mais frio, de repente virou meu melhor amigo. Irmão, você deve estar muito emocionado, né? Imagina só, 1 milhão para cada um. A gente pode fazer muita coisa boa com essa grana. Eu fiquei ali, observando aquela cena patética, e por dentro meu coração estava se despedaçando. Era exatamente isso que eu suspeitava, mas ver acontecendo na minha frente era muito pior do que imaginar. A partir daquele dia, minha vida virou do avesso. De repente, eu tinha 3 irmãos super atenciosos que ligavam todo dia, que apareciam na minha casa com presentes, que queriam saber como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Marcelo, que há anos não pisava na minha casa, começou a aparecer toda semana com a esposa e os filhos. Trazia bolo, trazia frutas, ficava horas conversando comigo sobre qualquer besteira.
A esposa dele, que sempre me tratou com frieza, de repente virou a cunhada mais carinhosa do mundo. Tio Carlos, ela dizia com aquele sorriso forçado, a gente estava pensando em fazer uma viagem em família quando sair a herança. O senhor não quer ir junto? Seria tão bom ter o senhor com a gente. Luciano não ficou atrás. Apareceu aqui uma tarde com um projeto bizarro na mão. Queria que a gente abrisse um negócio juntos depois que o dinheiro saísse. Olha só, Carlos, ele falava animado, espalhando papéis em cima da minha mesa. Eu pesquisei tudo sobre investimentos, sobre como multiplicar o dinheiro. A gente pode dobrar essa herança em 2 anos se fizer tudo certinho. E tinha mais, imagina só, mano, a gente pode comprar umas casas para alugar, pode investir em ações. O céu é o limite. Eu ouvia tudo aquilo e fingia interesse, mas por dentro estava cada vez mais decepcionado. Eles não perguntavam como eu estava lidando com a morte do pai, não queriam saber se eu sentia saudade, se eu precisava de apoio emocional. Era só dinheiro, dinheiro, dinheiro. O Ricardo teve a cara de pau de sugerir que a gente fizesse uma sociedade para administrar nosso patrimônio familiar. Trouxe até um contador aqui em casa para explicar sobre impostos e investimentos. Carlos, meu irmão, ele dizia, me batendo nas costas como se fossemos grandes amigos, a gente precisa ser inteligente com esse dinheiro. Não pode deixar parado na conta, tem que fazer render. Chegou ao ponto de ele sugerir que a gente comprasse uma casa grande para todos morarem juntos. Imagina que bacana, todos os irmãos vivendo como uma família unida, ajudando uns aos outros. Família unida. Que piada cruel. As semanas foram passando e o comportamento deles ficava cada vez mais descarado. Marcelo começou a falar sobre os planos futuros da família, como se agora fossemos todos sócios de uma empresa. Luciano aparecia com catálogos de carros importados, dizendo que a gente merecia o melhor depois de tanto sofrimento. E o pior de tudo, eles começaram a me tratar como se eu fosse uma espécie de patriarca da família, como se minha opinião valesse ouro. Qualquer bobagem que eu falava, eles concordavam entusiasmados. Qualquer sugestão que eu dava, por mais absurda que fosse, era genial na visão deles. Um dia, só para testar até onde ia essa adulação toda, eu disse que estava pensando em comprar um papagaio. Em questão de minutos, os 3 estavam pesquisando sobre papagaios na internet, falando sobre qual era a melhor raça, onde comprar, como cuidar. Que ideia fantástica, Carlos, dizia o Marcelo. Papagaio é uma companhia excelente, ainda mais nessa idade. Nessa idade. Como se eu fosse um velho decrépito que precisava de um bicho para não morrer de solidão. 2 meses depois daquele dia fatídico, eles começaram a ficar ansiosos. A herança não saía, o processo estava demorando mais do que o esperado, e eles queriam saber quando ia ser liberada. Carlos, você não quer dar uma ligadinha pro advogado? Sugeria o Ricardo. Só para saber como estão as coisas. Mano, completava o Luciano, a gente tá ansioso para começar nossos projetos. Projetos. Todos os planos deles envolviam o dinheiro que eles achavam que iam receber. O Marcelo já tinha até conversado com a imobiliária sobre casas para comprar. O Luciano tinha pesquisado sobre franquias para investir. E o Ricardo já tinha escolhido o carro que queria comprar. Eu via tudo aquilo e sentia uma tristeza profunda. Eram meus irmãos, pessoas que dividiram a infância comigo, que cresceram na mesma casa, que tinham as mesmas lembranças de família. Mas agora eles eram uns estranhos movidos só pela ganância. Foi quando eu resolvi que era hora de acabar com aquela farsa toda. Marquei uma reunião familiar para uma sexta-feira à tarde. Falei que tinha novidades importantes sobre a herança. Chegaram todos pontuais, ansiosos, com aquela expectativa brilhando nos olhos. Sentei na minha poltrona favorita e olhei para cada um deles. Ricardo estava tamborilando os dedos na mesa, nervoso. Marcelo não parava de mexer no celular, provavelmente fazendo cálculos mentais. Luciano ficava ajeitando a camisa, como se tivesse indo receber um prêmio. Pessoal, comecei devagar, eu chamei vocês aqui porque chegou a hora da verdade. Os 3 se impertigaram, atentos a cada palavra.
Vocês lembram quando eu contei sobre os 4 milhões da herança? Lógico, respondeu o Marcelo, animado. Como a gente ia esquecer? Pois é, continuei, ainda mais devagar. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Eu menti. A palavra ficou pairando no ar como uma bomba prestes a explodir. Eles me olhavam sem entender. Como assim, mentiu? Perguntou Ricardo, franzindo a testa. Não existe herança nenhuma de 4 milhões. Na verdade, não existe herança nenhuma. A expressão nos rostos deles mudou completamente. A animação deu lugar à confusão, depois à raiva. Que história é essa, Carlos? Explodiu Luciano, levantando da cadeira. Que brincadeira de mau gosto é essa? Não é brincadeira, respondi calmamente. Nosso pai morreu sem deixar nada. Só as dívidas do hospital e algumas economias que mal deram para pagar o funeral. Marcelo ficou pálido. Mas você disse, o advogado. Eu inventei tudo. Queria testar vocês, queria ver como iam reagir. E vocês me deram a resposta que eu esperava, infelizmente. Ricardo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira no chão. Você tá dizendo que nos fez de palhaço esses 2 meses todos? Exato. E vocês caíram direitinho na armadilha. Viraram meus melhores irmãos da noite pro dia, não é mesmo? A raiva deles era palpável. Luciano começou a andar de um lado pro outro, passando a mão nos cabelos. Marcelo ficou em silêncio, provavelmente lembrando de todos os elogios falsos que tinha me feito. Ricardo me encarava com ódio. Você é um miserável, cuspiu ele. Como pode fazer isso com a própria família? Família? Eu ri, mas era uma risada amarga. Que família? Vocês sumiram da minha vida por anos. Só apareceram quando pensaram que tinha dinheiro envolvido. Isso é família para vocês? A gente sempre foi unido, protestou Marcelo. Unido? Quando foi a última vez que vocês vieram me visitar antes de eu contar sobre a herança? Quando foi a última vez que ligaram para saber como eu tava? Quando foi a última vez que se preocuparam comigo de verdade? Eles ficaram sem resposta porque sabiam que eu tava certo. Vocês querem saber por que eu fiz isso? Continuei. Porque no dia do enterro do nosso pai, enquanto eu chorava a morte dele, vocês já estavam calculando quanto iam ganhar. Escutei tudo, cada palavra mesquinha que saiu da boca de vocês. Luciano parou de andar. A gente não queria dizer nada. Não queriam? Então por que disseram? Porque a primeira coisa que passou na cabeça de vocês foi dinheiro ao invés de saudade. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio pesado, carregado de vergonha. Sabe o que mais me doeu? Continuei. Foi descobrir que vocês só me veem como alguém que pode lhes dar alguma vantagem. Durante esses 2 meses, vocês foram os irmãos mais carinhosos do mundo. Ligavam todo dia, traziam presentes, faziam planos comigo. Mas era tudo falso, era tudo interesseiro. Ricardo tentou se defender. Carlos, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Entendo que vocês são capazes de fingir amor por dinheiro. Entendo que nossa relação familiar vale menos que R$1 milhão para cada um. Marcelo finalmente falou, a gente ficou empolgado com a possibilidade. Empolgado? Vocês viraram outras pessoas. O Marcelo, que há anos mal cumprimentava minha esposa, de repente queria fazer viagem em família. O Luciano, que nunca ligou para os meus problemas, virou meu conselheiro financeiro. E o Ricardo, que sempre foi frio comigo, virou meu melhor amigo. Apontei para cada um deles enquanto falava. Vocês acham que eu não percebi? Acham que sou burro? Eu vi cada sorriso falso, cada abraço interesseiro, cada palavra calculada. Não foi assim. Murmurou o Luciano. Foi exatamente assim. E sabe o que é pior? É que uma parte de mim queria acreditar que vocês tinham mudado de verdade, que finalmente tinham percebido o valor da família.
Mas eu sabia, lá no fundo, que era só pelo dinheiro. Eles ficaram ali, parados, sem saber o que falar. A verdade dói, e eles estavam sentindo na pele. Vocês querem saber qual é a verdade sobre a herança do nosso pai? Continuei. Ele deixou uma carta para mim. Uma carta falando sobre família, sobre amor, sobre como ele esperava que os filhos dele se mantivessem unidos depois da morte dele. Tirei a carta do bolso. Era verdade. Papai tinha deixado mesmo uma carta, mas eles não sabiam disso até aquele momento. Ele escreveu que o maior tesouro que poderia deixar para os filhos não era dinheiro, era o amor entre irmãos. E olha só como vocês honraram a memória dele. Marcelo começou a chorar. Não sei se era de vergonha, de raiva ou de frustração. Carlos, a gente pode conversar sobre isso. Ele soluçou. Conversar sobre o quê? Sobre como vocês passaram 2 meses me iludindo. Sobre como foram capazes de fingir amor fraternal por ganância. Ricardo ainda tentava se justificar. A gente não fingiu nada, a gente genuinamente. Pare! Gritei, me levantando da poltrona. Não insultem minha inteligência. Vocês genuinamente o quê? Genuinamente me amam só quando acham que vou lhes dar dinheiro. O ambiente estava tenso, carregado. Vocês podiam cortar aquela atmosfera com uma faca. Sabe qual foi a parte mais triste dessa experiência toda? Perguntei, mais calmo agora. Foi perceber que vocês são capazes de ser irmãos maravilhosos quando convém. Durante esses 2 meses, eu me senti amado, me senti importante para vocês. Era tudo o que eu sempre quis da nossa relação familiar. Luciano tentou se aproximar. Carlos, a gente pode. Podem o quê? Fingir que nada disso aconteceu? Fingir que vocês não passaram 2 meses sendo falsos comigo? Balancei a cabeça, decepcionado. O que mais me entristece é que vocês provaram que nossa relação familiar tem preço. E o preço são 4 milhões de reais. Não é assim, protestou o Marcelo. Não? Então me expliquem, por que vocês só começaram a se comportar como irmãos amorosos depois que eu falei sobre a herança? Porque antes disso vocês mal ligavam para mim. Eles não tinham resposta porque a resposta era óbvia. Eles só ligavam quando tinha interesse financeiro envolvido. Vocês sabem o que eu aprendi com tudo isso? Continuei. Aprendi que família de verdade não muda de comportamento por causa de dinheiro. Família de verdade ama independentemente de herança, de bens materiais, de vantagens financeiras. Ricardo tentou uma última cartada. Carlos, a gente sempre foi sua família. Família, ri novamente. Família não faz o que vocês fizeram. Família não calcula quanto vai ganhar com a morte do pai. Família não vira interesseira da noite pro dia. O Luciano se aproximou mais um pouco. A gente pode tentar recomeçar. Recomeçar? Com base no quê? Na confiança que vocês quebraram. No amor que vocês provaram ser condicional. Olhei para cada um deles mais uma vez. Vocês querem saber qual é a verdade sobre nossa família? A verdade é que ela morreu junto com nosso pai. O que restou foram 4 homens que dividem apenas DNA e lembranças de infância. Marcelo tentou protestar. Isso não é verdade. Não? Então me digam. Se eu ligar para vocês daqui a 6 meses, sem falar de dinheiro, sem falar de herança, vocês vão continuar sendo esses irmãos carinhosos que foram durante esses 2 meses. O silêncio deles foi a resposta que eu esperava. É exatamente isso, completei. Vocês sabem que não, porque o amor de vocês é interesseiro, é calculado, é falso. Ricardo fez uma última tentativa. Carlos, a gente estava errado, mas nada. Vocês mostraram quem realmente são. E eu também mostrei quem eu sou, alguém que não aceita ser amado só por dinheiro. Me dirigi para a porta e a abri. Agora eu peço que vocês se retirem da minha casa. E não voltem mais, a menos que aprendam o que significa amor fraternal de verdade. Eles saíram cabisbaixos, derrotados, humilhados. Mas a humilhação foi deles mesmos.
foi resultado das próprias escolhas mesquinhas que fizeram. Fiquei ali na porta, vendo meus 3 irmãos se afastarem pela rua, e uma parte de mim queria correr atrás, queria abraçá-los, queria fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas eu sabia que seria injusto comigo mesmo. Voltei para dentro de casa e me sentei na minha poltrona. O silêncio agora era diferente, era um silêncio de libertação. Eu tinha descoberto a verdade sobre meus irmãos, e por mais dolorosa que fosse, era melhor saber do que viver na ilusão. Peguei a carta do meu pai e li novamente. Ele falava sobre união, sobre amor, sobre como esperava que os filhos se ajudassem mutuamente. Coitado do velhinho, morreu achando que tinha criado uma família unida. Mas sabe de uma coisa? Eu não me arrependo do que fiz. Foi doloroso, foi triste, mas foi necessário. Eu precisava saber se o amor dos meus irmãos era real ou se era só interesseiro. E agora eu sei. Algumas pessoas podem achar que eu fui cruel, que eu deveria ter perdoado, que família é família independentemente dos defeitos. Mas eu discordo. Respeito se conquista, amor se cultiva, confiança se constrói. E eles destruíram tudo isso por ganância. Hoje, meses depois daquele episódio, minha vida tá mais tranquila. Não tenho mais que fingir que aceito o amor falso dos meus irmãos, não tenho mais que participar de reuniões familiares hipócritas, não tenho mais que conviver com a mentira. É solitário. Às vezes. Mas é honesto. E eu prefiro a solidão honesta à companhia falsa. Vocês podem estar se perguntando se eu sinto falta deles. A resposta é complicada. Eu sinto falta dos irmãos que eles poderiam ter sido, dos irmãos que eu imaginava que eles fossem. Mas não sinto falta dos homens gananciosos que eles se mostraram ser. De vez em quando, um ou outro tenta retomar contato. Mandam mensagens no WhatsApp, ligam em datas especiais, aparecem na porta de casa. Mas é sempre a mesma coisa. Tentam minimizar o que aconteceu, falam que foi tudo um mal-entendido, que a gente pode esquecer o passado. Mas eu não posso esquecer. Não posso esquecer como eles me trataram antes de acharem que eu era rico, e não posso esquecer como me trataram depois. A diferença foi gritante, foi humilhante, foi reveladora. O que mais me marcou em toda essa história não foi nem a ganância deles, foi a facilidade com que conseguiram fingir amor. Eles riram comigo, abraçaram comigo, fizeram planos comigo, e tudo era mentira. Como é que alguém consegue ser tão falso com o próprio irmão? Isso me fez repensar muitas coisas sobre relacionamentos humanos. Quantas pessoas na nossa vida só estão ali por interesse? Quantos sorrisos são falsos? Quantos abraços são calculados? É assustador pensar nisso. Mas também me fez valorizar mais as pessoas verdadeiras que restaram na minha vida. Tenho alguns amigos de longa data que sempre me trataram bem, independentemente da minha situação financeira. Tenho vizinhos que se preocupam comigo de verdade. Tenho pessoas que provaram ser genuínas. E sabe o que eu descobri? É que família não é só questão de sangue. Família é quem está do seu lado nas horas difíceis, quem te ama pelos seus defeitos, quem não muda de comportamento por causa de dinheiro. E essas pessoas, às vezes, não são nem seus parentes. Hoje eu vivo uma vida mais simples, mais verdadeira. Não tenho que lidar com falsidade. Não tenho que fingir que não vejo o interesse por trás dos sorrisos. Não tenho que participar de encenações familiares. Às vezes me perguntam se eu não deveria dar uma segunda chance para os meus irmãos. Minha resposta é sempre a mesma. Eles tiveram a vida inteira para ser irmãos de verdade. Tiveram 60 anos para construir uma relação baseada em amor genuíno. Por que eu deveria acreditar que agora, depois de serem desmascarados, eles mudaram? A experiência que eu vivi me ensinou que as pessoas mostram quem realmente são quando acham que têm algo a ganhar. Meus irmãos mostraram que são capazes de fingir amor fraternal por dinheiro. E isso é algo que eu não consigo perdoar, não porque eu seja rancoroso, mas porque é impossível confiar novamente em quem provou ser falso. Vocês que estão me escutando, eu quero deixar uma reflexão. Observem as pessoas ao redor de vocês. Vejam como elas se comportam quando acham que vocês podem lhes dar alguma vantagem, e vejam como se comportam quando acham que vocês não podem dar nada. A diferença vai mostrar o verdadeiro caráter delas.
E se vocês descobrirem que alguém só ama vocês por interesse, não tenham medo de se afastar. Dói, machuca, deixa uma ferida no coração. Mas é melhor viver com a verdade dolorosa do que com a mentira confortável. Minha história termina aqui, mas as lições que ela me ensinou vão durar pro resto da vida. Eu aprendi que amor verdadeiro não tem preço, que família de verdade não é interesseira, e que às vezes é necessário perder pessoas para descobrir quem elas realmente são. Se alguém me perguntasse se eu faria tudo de novo, sabendo da dor que ia sentir, eu responderia que sim. Porque agora eu sei a verdade sobre meus irmãos, e essa verdade, por mais amarga que seja, me libertou da ilusão de que eu tinha uma família unida. Hoje eu durmo com a consciência tranquila, sabendo que não finjo sentimentos, não aceito amor falso, e não convivo com pessoas que só me valorizam pelo que eu posso dar a elas. E isso, meus amigos, não tem preço. A partir daquela sexta-feira fatídica, minha rotina mudou completamente. Não tinha mais aquelas ligações diárias dos meus irmãos perguntando como eu estava, não tinha mais visita surpresa com presentes, não tinha mais conversas sobre nossos planos pro futuro. O silêncio foi ensurdecedor no começo. Mas sabe de uma coisa? Esse silêncio me deu tempo para refletir sobre muitas coisas que eu tinha ignorado ao longo dos anos. Comecei a lembrar de situações do passado com outros olhos, situações que na época eu não tinha dado muita importância, mas que agora faziam total sentido. Lembro de quando meu pai ficou doente, há uns 5 anos. Eu era o único que ia no hospital todo dia, o único que conversava com os médicos, o único que se preocupava com os remédios e as consultas. Meus irmãos apareciam de vez em quando, sempre com uma desculpa na ponta da língua: trabalho, família, compromissos. Na época, eu achava que era natural, que cada um tinha sua vida, suas responsabilidades. Mas agora eu percebo que eles simplesmente não se importavam o suficiente para fazer um esforço maior. Só eu me sacrifiquei, só eu mudei minha rotina, só eu assumi a responsabilidade de cuidar do nosso pai. E quando ele morreu, onde eles estavam? Estavam preocupados com herança. Não choraram a perda dele. Não se preocuparam com o vazio que ia ficar, não pensaram nas lembranças, nas histórias que ele levou embora. Só pensaram no dinheiro. Essa reflexão me fez perceber que o padrão de comportamento deles não era novo. Eles sempre foram assim, sempre foram interesseiros. A diferença é que agora eu tinha provas concretas, tinha visto com meus próprios olhos até onde eles eram capazes de ir por dinheiro. 3 semanas depois daquela confrontação, o Marcelo apareceu na minha porta. Era um domingo de manhã, eu estava tomando café e ouvindo música quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ele, com cara de cachorro sem dono. "Oi, Carlos", ele disse, meio sem jeito. "Posso entrar?" Eu hesitei por um momento, mas acabei deixando ele entrar. Curiosidade, talvez. Queria ver o que ele tinha para dizer. Ele se sentou no mesmo sofá onde tinha ficado durante aqueles 2 meses todos, fingindo ser meu irmão carinhoso. Mas agora estava diferente, estava desconfortável, olhando pro chão. "Carlos, eu vim aqui para tentar explicar." "Explicar o quê?" perguntei, sem muita paciência. "A gente não é mau caráter, não é isso que você tá pensando. A gente ficou empolgado com a possibilidade de melhorar de vida, sabe?" Eu o encarei sem falar nada. Queria ver até onde ele ia com aquela conversa. "Olha, eu sei que a gente errou", continuou ele, "mas você tem que entender nossa situação. Eu tenho filhos pequenos, tenho uma esposa que quer uma vida melhor. Quando você falou sobre os 4 milhões, eu vi uma oportunidade de dar para minha família tudo o que eles merecem. E por isso era necessário fingir que me amava." Perguntei, direto ao ponto. Ele ficou vermelho. "Não foi fingimento, Carlos. A gente sempre te amou." "Sempre me amou?" Ri. "Marcelo, quando foi a última vez que você veio aqui antes de eu falar sobre a herança? Quando foi a última vez que você perguntou como eu estava?" Ele ficou sem resposta. "Sabe qual é o seu problema, Marcelo? Você acha que amor é algo que pode ser ligado e desligado conforme a conveniência. Você acha que pode me ignorar por anos e depois aparecer com flores e abraços quando tem dinheiro envolvido. Não é assim.
É exatamente assim. Você provou para mim que seu amor tem preço. E o preço é R$1 milhão. Ele tentou protestar, mas eu não deixei. Sabe o que mais me doeu nessa história toda? Foi perceber que durante esses 2 meses, eu me senti realmente amado por vocês. Eu pensei que finalmente vocês tinham percebido o valor da família, que finalmente vocês queriam ter uma relação próxima comigo. Minha voz embargou um pouco. Eu cheguei a pensar que a morte do papai tinha servido para algo, que tinha nos unido como família. Que ingenuidade a minha! Marcelo baixou a cabeça. Carlos, a gente pode tentar de novo. Tentar de novo? Com base no quê? Na confiança que você quebrou? No amor que você provou ser falso? Me levantei e fui até a janela. Lá fora, as crianças da vizinhança brincavam na rua. Vida normal, simples, verdadeira. Marcelo, você quer saber por que eu não posso perdoar vocês? Não é por orgulho, não é por rancor. É porque vocês me mostraram que são capazes de mentir sobre o sentimento mais sagrado que existe, o amor fraternal. Me virei para encará-lo. Se vocês mentem sobre isso, sobre o que mais vocês não mentem? Ele levantou também. Carlos, todo mundo comete erros. Erro é esquecer um aniversário, Marcelo. Erro é chegar atrasado num compromisso. O que vocês fizeram foi uma encenação calculada que durou 2 meses. Isso não é erro, é caráter. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Eu via nos olhos dele que ele sabia que eu estava certo, mas o orgulho não deixava ele admitir. Tá bom, Carlos, ele disse finalmente. Eu tentei. Mas você está sendo injusto com a gente. Injusto? Explode. Eu que tô sendo injusto? Eu que fingi amor por 2 meses. Eu que calculei quanto ia ganhar com a morte do nosso pai. Ele se dirigiu para a porta. Você vai se arrepender dessa decisão. Família é família, Carlos. Não importa o que aconteça. Você tá certo, respondi. Família é família. E foi exatamente por isso que eu esperava melhor de vocês. Ele saiu sem olhar para trás. E eu fiquei ali, na janela, pensando em como é triste descobrir que as pessoas que a gente ama são capazes de nos decepcionar de forma tão profunda. 2 meses depois, foi a vez do Luciano aparecer. Mas dessa vez foi diferente. Ele não veio com discurso de arrependimento, não veio pedindo perdão. Veio com raiva. Carlos, ele disse assim que entrou, você destruiu nossa família. Eu quase ri da ironia. Eu destruí? Sim, você. Com essa sua paranoia, essa sua desconfiança. A gente só queria ajudar, só queria participar da sua vida. Ajudar? Agora eu ri mesmo. Luciano, você queria que eu investisse meu dinheiro inexistente no seu projeto de franquia. Isso é ajudar. A gente queria prosperarmos juntos. Juntos? Onde vocês estavam quando eu precisava de ajuda para cuidar do papai? Onde vocês estavam quando eu passei por aquela fase difícil depois da aposentadoria? Onde vocês estavam quando eu me senti sozinho depois que a esposa morreu? Ele ficou quieto porque sabia as respostas. Vocês só apareceram quando pensaram que eu tinha dinheiro, Luciano. E isso não é família, isso é oportunismo. Você tá sendo dramático demais. Todo mundo pensa em dinheiro, Carlos. Faz parte da vida. Todo mundo pensa em dinheiro, concordo. Mas nem todo mundo finge amor pelos irmãos por causa de dinheiro. Ele bufou, irritado. Tá bom, tá bom. Você ganhou. Você provou seu ponto. Agora pode parar com essa birra e a gente pode voltar a ser família. Birra. Me exaltei. Você acha que isso é birra? Luciano, vocês passaram 2 meses mentindo para mim. 2 meses fingindo que me amavam. A gente não fingiu nada. Não? Então por que agora vocês voltaram a ser os mesmos irmãos distantes de antes? Por que não ligam mais? Por que não visitam mais? Por que não fazem mais planos comigo?
Ele não soube responder. É porque o amor de vocês era condicional, Luciano. Era baseado na expectativa de ganhar dinheiro. E quando descobriram que não iam ganhar nada, o amor sumiu junto. Olha, Carlos, ele disse, já perdendo a paciência, você pode continuar com essa autopiedade, mas a vida real não é assim. As pessoas têm necessidades, têm sonhos, têm planos. E quando aparece uma oportunidade? O interrompi. É assim que você me vê? Como uma oportunidade. Ele percebeu que tinha falado demais. Não era isso que eu quis dizer. Era exatamente isso que você quis dizer. E obrigado pela honestidade, Luciano. Finalmente você falou a verdade. Ele tentou se explicar, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Acho melhor você ir embora. Carlos, espera. Vai embora, Luciano. Você já disse tudo o que eu precisava ouvir. Ele saiu resmungando, falando sobre como eu estava sendo teimoso e irracional. Mas para mim, ele só confirmou o que eu já sabia. Para os meus irmãos, eu era apenas uma oportunidade de ganhar dinheiro. O Ricardo nunca veio falar comigo pessoalmente. Mas mandou mensagens, muitas mensagens. No WhatsApp, por e-mail, até carta pelos correios. Todas dizendo a mesma coisa. Que eu estava exagerando, que família é para sempre, que a gente precisa superar as diferenças. Em uma das mensagens, ele escreveu: Carlos, você está destruindo laços familiares por orgulho. Nosso pai não ia gostar de ver a família dividida assim. Quando li aquilo, senti uma raiva que eu nem sabia que ainda tinha dentro de mim. Como ele tinha coragem de usar a memória do nosso pai para me manipular? Liguei para ele. Coisa que eu não fazia há meses. Alô? Ricardo, sou eu. Acabei de ler sua mensagem. Carlos, que bom que você ligou. A gente precisa conversar. Precisa nada. Eu liguei só para te dizer uma coisa. Não use a memória do nosso pai para me manipular. Não é manipulação, é verdade. Ele não ia gostar. Ele não ia gostar de ver os filhos calculando quanto iam ganhar com a morte dele no próprio dia do enterro. Ele não ia gostar de saber que os filhos só se importam uns com os outros quando tem dinheiro envolvido. Carlos, você tá distorcendo tudo. Eu tô distorcendo? Ricardo, você falou no cemitério que eu era o queridinho do papai. Lembra disso? Você achou que ele tinha preferência por mim só porque eu cuidava dele quando estava doente. Silêncio do outro lado da linha. Sabe por que ele tinha carinho especial por mim, Ricardo? Porque eu estava lá quando ele precisava. Porque eu mudava minha agenda para levar ele no médico. Porque eu ligava todo dia para saber como ele estava. A gente também gostava dele. Gostavam? Então por que só apareciam quando ele estava bem? Porque só ligavam em datas comemorativas. Porque só se preocupavam com ele quando era conveniente. Ricardo ficou sem resposta. Quer saber qual é a verdade, Ricardo? Vocês sempre foram assim. Sempre foram interesseiros. Sempre foram oportunistas. A diferença é que agora eu abri os olhos. Isso não é verdade. Não? Então me diz uma situação, uma única situação em que vocês me ajudaram sem esperar nada em troca. Uma única vez em que vocês se sacrificaram por mim. O silêncio se estendeu por tanto tempo que eu pensei que ele tinha desligado. É exatamente isso, disse finalmente. Vocês nunca fizeram nada por mim sem esperar algo em troca. Mas quando pensaram que iam ganhar 1 milhão cada um, viraram os irmãos mais carinhosos do mundo. Carlos, todo mundo comete erros. Desliga, Ricardo. Desliga e não me manda mais mensagem. Não quero mais ouvir suas justificativas. Espera, Carlos. Desliguei o telefone. E bloqueei o número dele. Fiz a mesma coisa com os números do Marcelo e do Luciano. Não queria mais ser incomodado por eles. Passaram-se os meses, e eu comecei a me acostumar com minha nova vida.
Uma vida sem falsidade, sem interesseiros, sem gente fingindo gostar de mim por dinheiro. Era mais solitária, sim, mas era mais honesta. Descobri que eu tinha outros amigos, pessoas que eu tinha negligenciado durante todos esses anos por causa da obrigação familiar. O Ademir, meu vizinho da esquina, virou um grande companheiro. A gente se encontra todo domingo para jogar dominó e conversar sobre a vida. Tem também a Dona Helena, que mora 2 casas para baixo. Uma senhora viúva como eu, que perdeu o marido no mesmo ano que eu perdi minha esposa. A gente se aproximou pela dor comum e hoje é uma grande amiga. Ela me convida para almoçar todo fim de semana, e eu retribuo fazendo um churrasco de vez em quando. Essas pessoas nunca me perguntaram quanto dinheiro eu tenho no banco. Nunca mudaram de comportamento comigo por questões financeiras. Nunca fingiram gostar de mim por interesse. E isso é muito mais valioso que qualquer laço de sangue baseado em mentira. O tempo foi passando, e eu percebi que minha vida estava melhor sem meus irmãos. Não tinha mais que lidar com falsidade. Não tinha mais que fingir que não via o interesse por trás dos sorrisos. Não tinha mais que participar de reuniões familiares hipócritas. Mas o destino sempre dá suas voltas, e um dia, quase um ano depois daquela última conversa com o Ricardo, aconteceu algo que eu jamais imaginei. Eu estava no supermercado fazendo compras quando encontrei a Sílvia, esposa do Marcelo. Ela me viu primeiro e tentou desviar, mas eu a chamei. Sílvia. Ela parou, meio sem jeito. Oi, Carlos. Como você tá? Como tão as crianças? Tudo bem, ela respondeu, evitando olhar nos meus olhos. E o Marcelo? Ela hesitou por um momento. O Marcelo tá passando por umas dificuldades. Que tipo de dificuldades? Ah, Carlos, você não sabe? Ele perdeu o emprego há uns meses. Tá desempregado, procurando coisa, mas tá difícil. Senti uma pontada de algo no peito. Não sei se era pena, se era preocupação, se era satisfação. Talvez fosse tudo misturado. Nossa, que pena! Não sabia. Ela suspirou. As coisas tão difíceis mesmo. As crianças precisam de tanta coisa, a casa tem prestação para pagar. Ela me olhou com aquela cara de quem tá pedindo ajuda sem pedir diretamente. Carlos, eu sei que vocês brigaram, sei que rolou umas coisas aí, mas será que vocês não podiam resolver? Família é família, né? Aí tava. O mesmo discurso de sempre. Família é família quando precisa de dinheiro. Sílvia, disse calmamente, sabe por que eu e seus cunhados brigamos. Sei que teve uma confusão sobre herança. Não foi confusão. Eles mostraram que só me amam quando acham que vou lhes dar dinheiro. E pelo visto, você quer que eu perdoe isso porque agora vocês estão precisando de ajuda financeira. Ela ficou vermelha. Não é isso, Carlos. É exatamente isso. Se o Marcelo tivesse emprego e tudo tivesse bem na vida de vocês, você nem teria falado comigo aqui no supermercado. Olha, Carlos, eu sei que eles erraram. Erraram? Sílvia, eles passaram 2 meses fingindo que me amavam porque acharam que eu ia herdar 4 milhões. Isso não é erro, isso é caráter. Ela baixou a cabeça. Eu sei, mas as pessoas mudam, Carlos. As dificuldades ensinam. Mudam? Ou só ficam mais necessitadas? Deixei ela sem resposta e continuei. Sílvia, se vocês estão passando dificuldades, eu sinto muito. De verdade. Mas isso não muda o fato de que o Marcelo me mostrou quem ele realmente é. Carlos, por favor. Não, Sílvia. Não vou fingir que nada aconteceu só porque agora vocês estão precisando. Isso seria desonesto da minha parte e da parte de vocês. Peguei meu carrinho e me afastei. Desejo boa sorte para vocês. De coração. Saí de lá com sentimentos misturados. Por um lado, sentia pena da situação deles. Por outro, sentia que estava sendo testado novamente. Será que eles achavam que eu ia esquecer tudo por causa das dificuldades financeiras que estavam enfrentando?
Olhei para ele por um longo momento. Será que as pessoas realmente podem mudar? Será que a dor pode ensinar alguma coisa? Tá bom, Ricardo. Mas vai ser diferente dessa vez. Sem falsidade, sem interesseiros, sem mentiras. Se você conseguir provar que mudou de verdade, a gente pode tentar. Como eu provo isso? Sendo presente sem esperar nada em troca. Ligando para saber como eu tô sem ter segunda intenção. Sendo irmão de verdade. Ele sorriu pela primeira vez. Eu posso fazer isso. Vamos ver. Nos despedimos ali no hospital, e eu fiquei pensando se não estava sendo ingênuo de novo. Mas algo me dizia que talvez, só talvez, Ricardo tivesse realmente aprendido alguma coisa com tudo o que aconteceu. Esse episódio me fez refletir sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como as pessoas podem mudar quando enfrentam suas próprias fragilidades. Não sei se vai dar certo com o Ricardo, não sei se ele realmente mudou ou se vai me decepcionar de novo. Mas sei que pelo menos tentei. E às vezes, tentar é tudo que a gente pode fazer.